Cordiais saudações ao docente Abílio e aos demais colegas que estão a acompanhar nesse momento esta apresentação. Eu respondo pelo nome de Arnaldo Silé, estudante de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Bem, eu estou aqui mais uma vez para fazer mais uma apresentação, mas desta vez trata-se da norma 13. Bem, no âmbito desta apresentação, eu irei falar, nesse caso, dos objetivos desta norma, do âmbito do reconhecimento, mensuração no momento de reconhecimento, mensuração após o reconhecimento, modelo de custos, modelo de revalorização, amortização, imparidade, divulgações e, por fim, vou demonstrar de uma forma prática como é que esta norma ela funciona. Em seguida, temos aqui o objetivo, no caso da norma, salientar que esta norma estabelece o tratamento contabilístico dos bens tangíveis, especialmente o reconhecimento como ativo, determinação da quantia registrada, gastos com amortização, perdas por imparidade. Em seguida, temos o âmbito. O âmbito desta norma é aplicada a máquinas, edifícios, equipamentos, temos veículos, mobiliários e outros tangíveis, porque nós já sabemos que existem muitos ativos tangíveis existentes, mas das quais esses são os principais que eu aqui destaquei para poder servirem de exemplo. Em seguida, temos o reconhecimento dos ativos tangíveis. Bem, em primeiro lugar, um ativo tangível, o que nós temos que compreender é que um ativo tangível deve ser reconhecido quando seja provável que benefícios econômicos futuros associados ao ativo fluirão para a empresa. Nesse caso, significa que espera-se que o ativo gere benefícios para a empresa, ou esse ativo gere muitos benefícios, ou seja, coisas que vão levar a empresa ao avante, ou seja, vai fazer com que a empresa ou a entidade ela possa ter o poder de crescimento. E também pode ser reconhecido quando a mensuração for fiável. O que é que isso significa? Significa que o custo do ativo para uma empresa pode ser mensurado com fiabilidade. Por exemplo, uma empresa compra uma máquina para a produção, não é? Então, a máquina gera produção futura e o custo é reconhecido no momento. Ativos tangíveis. O que seriam ativos tangíveis? De uma forma prática e simples, ativos tangíveis são aqueles que sejam detidos por uma empresa para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para arrendamento ou outros para fins administrativos. Ou seja, se espera que sejam usados durante mais ou do que um período. Então, podemos ter esse exemplo como uma definição do que são os ativos tangíveis. Temos custos iniciais, que são itens de um ativo tangível que sejam classificados como reconhecimento, ou seja, que sejam classificados para o reconhecimento como um ativo e deve ser inicialmente mensurado pelo seu custo. Então, vamos ter o preço de compra, que nesse caso é incluído, incluindo os direitos de importação e os impostos de compra não reembolsáveis após dedução de descontos e abatimentos. Também podemos encontrar o transporte, as instalações. Por exemplo, na compra de uma máquina, os custos de transporte e instalação, elas fazem parte do custo do ativo.
Temos custos subsequentes. O que seriam? São gastos feitos depois da aquisição de um ativo. Não é? São aqueles gastos que são feitos depois que a gente adquire um ativo. Então, são esses gastos que são feitos depois de uma determinada aquisição de um ativo. Então, mas também elas podem incluir a substituição de peças, grandes pensões, melhorias importantes, mas também tem uma particularidade que não podem incluir as reparações normais, como manutenções diárias. Por exemplo, a troca do motor de um caminhão, pode ser capitalizada porque aumenta os benefícios futuros. De seguida, temos mensuração no momento do reconhecimento. Salientar que o ativo tangível deve ser mensurado pelo seu custo ou pelo custo, não é? Então, isso pode incluir preço de compra, impostos não recuperáveis, custos diretamente atribuíveis, e também os custos de desmontagem e restauração. Temos custos que não fazem parte do ativo. No caso, não são incluídos no custo do ativo. Por exemplo, a publicidade, a formação do pessoal, custos administrativos, custos de abertura de novas instalações, perdas operacionais. Então, esses são os custos que não fazem parte do ativo. Então, por exemplo, o treinamento dos funcionários, né, não faz parte do custo da máquina, não é? Porque trata-se de algo que está muito separada daquilo que são daquilo que, ou seja, o treinamento dos funcionários ela não faz parte do custo da máquina, porque trata-se de uma outra coisa, trata-se de uma outra área que é o treinamento, nesse caso dos funcionários. Então, o custo de uma máquina trata-se também de uma outra coisa. Mensuração após o reconhecimento. Então, o que é que isso significa? Após o reconhecimento, a entidade pode escolher o modelo do custo, ah, o ativo registrado ao custo, menos amortizações acumuladas, perdas por imparidade, modelo de revalorização, ativo registrado ao justo valor. Então, na mensuração após o reconhecimento, é onde a entidade pode escolher quase esses todos os itens que eu aqui mencionei. Modelo de revalorização. Quando é que um ativo ela pode ser valorizado ou é valorizado, o valor do ativo pode aumentar ou diminuir. Então, a revalorização deve ser feita regularmente, não é? Ou seja, deve ser feita quase sempre. Também deve refletir o justo valor atual. Por exemplo, um edifício comprado por 5 milhões pode passar a valer 8 milhões, não é? Então, é por essa razão que a revalorização deve ser feita de uma forma regulada para garantir que, hum, esse item ela possa valer muito mais do que ela valia no princípio. Então, no futuro, ela possa vir a valer muito mais que aquilo que ela vinha valendo. Aumento e redução da revalorização. No aumento da revalorização, é reconhecido no capital próprio como excedente de revalorização. Também temos a redução da revalorização e também pode ser reconhecida nos resultados. Por exemplo, se um ativo perde valor do mercado, a perda é reconhecida como gasto, não é? Amortização. Amortização, o que seria? Seria a distribuição sistemática, no caso do valor amortizável do ativo durante a sua vida útil, não é? E também ela pode ter como objetivo que é reconhecer o desgaste e o consumo do ativo ao longo do tempo. Por exemplo, uma viatura adquirida por 1 milhão de meticais com vida útil de 5 anos será amortizada ao longo desse período, não é? Será amortizada ao longo do período, porque uma viatura que foi adquirida por 1 milhão com uma vida útil de 5 anos, quando passa mais tempo,
Quando passa mais tempo, ou seja, ao longo desse período e tudo, ela pode, quanto mais tempo ela passa, ela fica amortizada, né? Ou seja, ela perde o valor daquilo de como ela era antes. Temos caso prático da amortização, onde nós podemos, ou seja, no caso prático, na amortização, temos algumas contas, ou seja, isso funciona de duas formas, onde nós podemos encontrar os dois métodos, que é o método direto e o método indireto. Então, no método direto, nós podemos destacar as seguintes contas, que é a conta 65, a conta 32 ou 33, no caso que estariam a crédito. Então, nesse caso, estaríamos a usar o método direto. Então, no método indireto, temos a conta 65 a 38. No caso, estaríamos a falar do método indireto. A vida útil do ativo. A vida útil depende, não é, da utilização esperada, ou desgaste físico, obsolescência tecnológica, limitações legais. Por exemplo, computadores que possuem vida útil menor devido à rápida evolução tecnológica. Método de amortização. Nós podemos destacar os principais métodos de amortização, onde vamos destacar o primeiro método, que é o método das cotas constantes, que é o valor igual a todos os anos, né? Em seguida temos o método das contas degressivas, que é o maior amortização nos primeiros anos. E de seguida temos os métodos das unidades de produção baseado no nível de utilização. Mas não termina por aqui. Nós podemos encontrar outros métodos de amortização que eu aqui não mencionei, mas das quais esses que eu mencionei são os principais métodos. Caso prático, para o método de cotas constantes, desculpa, nós podemos encontrar as seguintes expressões, onde temos o valor anual que é igual a VA, que é o valor da aquisição, menos valor residual nesse caso. E também vamos encontrar o N, que é o número de anos nesse caso, ou seja, dividir por N, não é? Então, aquele N, ela sempre divide o valor da aquisição e o valor residual. Ou o valor anual é igual a valor de aquisição menos valor valor residual vezes a taxa, não é? Por outra, nós podemos considerar a primeira ou a segunda, depende de cada um. Então, temos a revalorização da amortização. Na revalorização da amortização, nós podemos destacar as seguintes contas 32 e a conta 56, nesse caso. Revalorização da aquisição. Então, podemos também encontrar revalorização acumulada, não é? Com a seguinte expressão, valor anual vezes o N, não é? Que é o valor de anos, não é? Temos também a última expressão, vamos ter o valor da aquisição mais valor da aquisição vezes o CR nesse caso. Temos imparidade. A imparidade é a perda no valor recuperável de um ativo e pode acontecer quando o ativo vale menos do que o valor registrado na contabilidade. Por exemplo, uma máquina danificada perde capacidade produtiva e reduz o seu valor. Compensação por imparidade. Quando terceiros compensam perdas, ou seja, quando terceiros compensam perdas do ativo, o valor recebido é reconhecido nos resultados, né? Então, a compensação ocorre quando se torna recebível. Por exemplo, indemnização recebida do seguro por perda de um veículo. Anulação do reconhecimento. O ativo deixa de ser reconhecido quando é vendido. Quando é vendido, é debitado, não gera mais benefícios econômicos, ganho ou perda, quando é calculada pela diferença entre o valor de venda e quantia registrada do ativo. Então, esses são itens que demonstram quando é que ocorre a anulação de reconhecimento. Divulgação.
Na divulgação é onde devem ser divulgados os métodos de amortização, a vida útil ou taxa de depreciação usadas, quantias registradas, ou seja, a quantia registrada bruta e a depreciação acumulada agregada, com perdas por imparidades acumuladas no início e no fim do período, revalorizações, perdas por imparidade, garantias sobre ativos e movimentos dos ativos. Temos aqui um exercício prático que vai explicar de uma forma clara aquilo que é a NIRFITRIZ. A empresa Putos da Bilho Limitada adquiriu uma viatura de marca Toyota no valor da fatura 2.500.000 meticais mais IVA de 7% com uma vida útil estimada de 10 anos e o valor residual que foi determinado em 800 meticais. Pretende-se registro da aquisição da viatura em razões esquemáticos, calcular usando métodos de contas constantes e registrar a amortização usando método indireto no final do período ano em razões esquemáticos. Decorrido os 5 anos da data de aquisição, o Estado aprovou a taxa de 0,5 para a reavaliação do bem. Procede a revalorização e registro das operações e razões esquemáticos. 4. Decorrido mais 3 anos depois da revalorização, procede ao abate do bem, sabendo que foi vendido a prazo por 1.500.000 meticais. Temos aqui o caso, a resolução. Temos aqui um exercício prático já resolvido. Temos aqui ativos tangíveis, nesse caso que temos aqui a conta 324, que é equipamento de transporte, 2.500.000, que é o valor da aquisição. Nesse caso, aqui estamos a calcular a aquisição. Temos 44 Estado, que nesse caso 4432 temos IVA dedutível, valor de 425.000. Aqui já calculamos o IVA, nesse caso nos deram lá. Temos a 46 outros credores, 461 fornecedor de investimento capital, no valor de 2.925.000 meticais, pela aquisição da viatura. Então, aqui estamos aqui a calcular aquilo que é o valor da aquisição da viatura. Temos aqui o caso já em razões, nesse caso esquemáticos. Aqui dá para ver equipamento de transporte, IVA dedutível, que é aquilo que nós calculamos ali, 425, fornecimento de capital no valor de 2.925.000. De seguida temos aqui dados, valor da aquisição que nós já calculamos, aliás, que já fomos fornecidos no exercício, no valor de 2.500.000, 800.000 meticais de valor residual e número de anos, nesse caso, da viatura de 10, que fomos fornecidos também no exercício. Estamos aqui, queremos calcular aquilo que é a amortização do período. Então, temos aqui as seguintes contas. A conta 65, amortização do período, 65.1, ativos tangíveis, não é? Temos 170.000 meticais a 3.8 amortizações acumuladas, 382 ativos tangíveis de 170.000 pelo registro da amortização pelo método indireto. Então aqui pediram-nos para calcularmos usando o método indireto. Então temos aqui uma demonstração que ilustra isso. Temos isto já em casos de razões esquemáticos já demonstrados. Calculamos também o valor anual, não é? Que temos aqui a primeira expressão, que foi a expressão que eu mostrei lá quando eu estava explicando o valor da aquisição menos valor residual. Temos aqui o N, que é o 10, nesse caso que nos deram aqui. Esses são os dados que nós temos que aplicar aqui na fórmula. Então temos tudo aqui ilustrado nas razões esquemáticas. Temos aqui também valor anual, não é? Nesse caso temos valor da aquisição vezes N, não é? Então temos aqui o valor da aquisição que nós já calculamos lá, vezes o N, que é o 5. Temos aqui tudo já substituído no valor de 850.000 meticais. Então temos aqui também todas as substituições usando essas expressões que eu demonstrei lá. Então tudo aqui ilustrado de uma forma prática. Temos aqui também tudo já colocado nos razonetes bem explícitos. Então
Olhando para as expressões e para os dados fornecidos, já dá para compreender como é que isso foi substituído. Temos aqui também outros dados, também no mesmo exercício. Do mesmo exercício, temos aqui o valor da aquisição no valor de 300, no valor de 3.750.000, né? Temos aqui a expressão para calcularmos. Temos aqui o valor da aquisição vezes o capa. Temos aqui os valores substituídos. Temos aqui também uma demonstração nos razonetes. Tudo bem explícito. Temos aqui o valor contabilístico, temos aqui a expressão, nesse caso, do valor contabilístico. Então, temos aqui substituído nos razonetes, conforme nós podemos ver. Dando por concluído, nós concluímos que ao longo desta apresentação ficou evidente que a norma estabelece regras fundamentais para o reconhecimento, mensuração e o controle dos ativos tangíveis dos ativos tangíveis. A correta aplicação desta norma permite que a empresa apresente demonstrações financeiras mais transparentes, fiáveis e úteis para utilizadores da informação contabilística. Mais uma vez, obrigado pela atenção dispensada e fiquem bem.